Vamos iniciar a nossa reunião de hoje, nesse sábado abençoado, deleitoso, na presença do nosso Salvador amado. Vamos conectar aqui o som de uma maneira a gravarmos agora de maneira mais direta, para que possamos ouvir alguém que venha nos chamar pelo Skype. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos esta oportunidade que tu nos concedes de mais uma vez estarmos reunidos em tua presença e o privilégio de crermos que tu és real e verdadeiro. O teu Espírito tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo, da tua realidade. Nesta reunião de hoje nós estamos expandindo pelo teu Espírito, multiplicando, prosperando, conforme a tua inspiração, neste tema tão maravilhoso: se Yahushua existe, por que viver triste se Yahushua existe? Nós temos o privilégio de conhecer o nosso Salvador amado. Muito obrigado. Por que viver triste se Yahushua existe? Já foi feita uma chamada neste sentido, né? Convidando as pessoas, a todos quantos queiram participar conosco de mais esta reunião abençoada, sábado deleitoso na presença do nosso Salvador amado. Nós não somos hebraizantes, judaizantes, não estamos debaixo da lei, mas sem dúvida alguma o sábado é o dia deleitoso, não domingo. No domingo nunca foi dia de descanso. O dia de descanso nas Escrituras Sagradas é realmente o sábado. E como nós gostamos de usufruir todas as riquezas espirituais que nos são dadas gratuitamente, conforme Efésios 1:3, estamos praticando também as nossas atividades, reuniões no dia de sábado. Por que viver triste se Yahushua existe? Não faz sentido. Uma das artimanhas do inimigo mortal da humanidade, Satanás, é colocar dúvida na cabeça das pessoas quanto à realidade, à existência do nosso Criador. E um fato até curioso que nos chama a atenção: quando o indivíduo se intitula satanista, indiretamente ele está testemunhando a existência do Criador. Você vê que tudo que o inimigo faz, ele acaba, no fundo, contribuindo para que os verdadeiros filhos de Yahuwah, chamados Yahushua, aumentem a sua fé, o seu conhecimento. Tem um artigo publicado aqui que eu gostaria de introduzir nesta reunião, com o título O Criador e Sua Mente Criativa. Você vai encontrar em Provas da Criação. Está em primeiro lugar aí no Google, do browser de sua preferência. Você pode pesquisar acessando lá Provas da Criação e vai encontrar com a linguagem já transliterada do hebraico. O Criador e Sua Mente Criativa. Eu vou ler esse artigo aqui, ele não é muito extenso, para nós darmos continuidade à nossa reunião, tratando do tema: por que viver triste se Yahushua existe? Os pensamentos do Altíssimo excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Belerrim 139, versículo 17 ao 18, e a recomendação, inclusive, que você examine depois.
Dentre os esgotados argumentos sobre a criação, destacamos a mente criativa do nosso inventor, que nos fez a sua imagem e semelhança, conforme Bereshit 1:26, nos permitindo entendê-lo pelo seu espírito no mais amplo significado de sua existência. A ciência ateia é totalmente desacreditada por sua teoria inane da evolução. E se admitisse o pensamento, a criatividade seria comprovadamente destacada. Creio que um dos argumentos mais convincentes em provas da criação e seu autor são os pensamentos que excedem aos grãos de areia, uniformizando-se com as coisas existentes e respondendo às perguntas mais curiosas. Diante dos privilégios de um relacionamento espiritual com o nosso Criador, somos agraciados com a oportunidade de até mesmo razoarmos com questões que envolvem o nosso corpo, alma e espírito, e envergonharmos de vez a teoria inane da chamada evolução, entre aspas, nunca reconhecida cientificamente, até mesmo pelo próprio Charles Darwin, cujo testemunho você vai encontrar em Provas da Criação, neste blog. É hilariante mesmo se admitir entre aspas, outro método de existência sem a criatividade, que desafia ateus e ateias a darem explicações sobre o mundo em que vivemos, que requer de cada um de nós respostas convincentes quando indagamos sobre a nossa existência, e de imediato só encontramos no raciocínio os pensamentos, a parte humana a quem compete nos dar explicações. Em nome de Yahushua, desafiamos a ciência ateia em seus mais variados segmentos e adeptos com mais esta prova da criação. Ifrit capítulo 11, versículo 6. A minha esposa está nos acompanhando aqui também. Ifrit capítulo 11, versículo 6. É adulterado para Hebreus. Aquele que se aproxima de Yahuwah crê que ele existe e que é. Versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível, está vendo? É impossível agradar a Yahuwah, porque é necessário que aquele que se aproxima de Yahuwah creia que ele existe, que é galardoadores que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar. Agora, me permita que pequeno puxão de areia, de orelha, né? De areia, não de orelha, né? Um pequeno puxão de orelha de todos nós. Eu vejo muitos pregadores que se propõem a ensinar, a doutrinar, se esquecerem de acrescentarem na sua mensagem, quando tratam do assunto fé, crer, que é um dom exclusivo do Espírito da Verdade. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vocês. Não vem de vós, no caso, né? O tratamento aí. Mas é um dom de Yahuwah. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Yahuwah. Ora, se é um dom, precisamos receber para ter. Yahuwah 3:27 também nos ensina que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Aliás, esse é Tiago 1:17. Yahuwah 3:27 é que afirma: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vamos acrescentar Tiago também. Yahuwah 1, versículo quanto? Eu falei? 17? Toda boa dádiva, todo perfeito.
perfeito e vem do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança nem sombra de variação. Bom, diante destas palavras, desta introdução, queremos ainda acrescentar o seguinte: o nosso Salvador amado, Yahushua, não é uma invenção humana, algo que se inventou lá nos primórdios da civilização e veio passando de geração a geração até chegar aos nossos dias, transformando em realidade aquele costume, aquela tradição, ou até mesmo, entre aspas, um adágio. Ele é real e verdadeiro. Nós podemos sentir isto na nossa alma, na nossa convivência espiritual. E somente o Espírito da Verdade é que nos traz esta certeza de que ele é real e verdadeiro. Então eu faço uma pergunta para todos nós, para mim, para minha esposa que está aqui do meu lado. Por que viver triste se Yahushua existe? Alguma coisa está errada. Se a pessoa não está vivendo em tom festivo, a Bíblia, as Escrituras afirmam que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Conversando há alguns minutos com a minha irmã, lá em Rio de Fora, Leonor, ela acrescentou à nossa fala ainda o seguinte: a alegria de Yahushua é a nossa força. A alegria dele é a nossa força. Nosso Salvador amado afirma que a alegria que ele nos deu, ninguém poderá tirar. No mundo nós estamos sujeitos a aflições. Você não vai viver de aflições. Olha aí outro texto maldosamente interpretado por alguns e com a participação, o colaborador satânico, que uns chamam de Satã, Sati, Lucifer, seja do jeito que for, que nós estamos nem um pouco preocupados em transliterar o nome daquele que já foi aniquilado. Ivrite 2,14. Ivrite 2,14. Já foi aniquilado por Yahushua no madeiro, através do seu sacrifício. Ele está aí para cumprir o tempo e os desígnios do Altíssimo. Tudo que Satanás, aprenda isso de uma vez por todas. Coloque na sua cabecinha, não esqueça. Precisa nem pentear o cabelo, não. Só colocar mesmo, pela fé. Coloque na sua cabeça. Tudo que Satanás faz contra um filho do Altíssimo só está ampliando os seus conhecimentos, os conhecimentos dos filhos do Altíssimo, está permitindo que ele se aproxime mais ainda do nosso Criador, os filhos do Altíssimo, chamados Yahushua, quando são perseguidos. Há um exemplo até que ilustra esse fato lá no Egito, né? Quando o povo de Yoshuru, os chamados Yoshurulitas, eram perseguidos por Faraó. Quanto mais Faraó os perseguia, o quê? Está escrito? Mais o povo aumentava. Então, meu irmão, aprenda isso de uma vez por todas. Coloque isso, por favor, na sua cabecinha. Não esqueça. Guarde no seu arquivo secreto e coloque sempre em destaque. Tudo que fizerem contra mim, estarão simplesmente me promovendo no reino dos céus. É assim que as Escrituras ensinam. Em tudo dai graças. Não é mesmo? Tendo por motivo de alegria passados por várias provações. Se tiver que passar por provações, significa o texto ali na sua origem que você vai viver 24 horas de provação, não. Está sujeito, chuva de granizo não é todo dia não, mas se vier, você vai se defender, né? Você não vai ficar debaixo de pedra de granizo, pedra de gelo, levar a pancada na cabeça, você vai se guardar. Se vier, mas não significa o texto que
vivamos uma vida de constante. Parece até que as pessoas masoquistas, né, que gostam muito de sofrer, vivem mais com preferência para o lado tristonho da vida. Eu vi um comentário aqui, achei até interessante. O cara fazendo uma pergunta lá: o que fazer se ele gosta de viver triste? Se gosta de viver triste, tem uma solução. Aceita Salvador amado. Ele veio trazer vida, e vida em abundância, felicidade para todos nós. Essa é a verdadeira interpretação espiritual. Verdadeira interpretação. Sair da meninice, deixar de ser criança, neném, tomar mamadeirazinha e começar a crescer na graça, no conhecimento. Inclusive, eu aproveito também a oportunidade para inserir aqui nesta mensagem: por que viver triste se o nosso Salvador existe? Aproveito para inserir aqui na mensagem. E esse crescimento espiritual está havendo nesses últimos dias, essa busca incessante pela origem escritural, pelos nomes verdadeiros, isso é profético. Atos 3:21. Convém que o céu o receba até os tempos da restauração de tudo. E vai trazer consigo coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Vai ampliar a nossa felicidade aqui, nos promovendo para a vida eterna. Você pode ser crente, você pode ser pastor, missionário, evangelista, bispo, seja o que for. Mas se você não tem interesse em conhecer mais do Altíssimo, se aprofundar mais na origem escritural dos nomes verdadeiros, você vai viver sempre num padrão de vida comum, tradicional, que eu posso até chamar de, sem querer ferir melindres aí no nosso relacionamento, de beato, religioso, igrejeiro, denominacionalista, entendeu? Como crente, não estou dizendo que você não vai ser salvo. Também não há esse extremo. Da nossa parte, não somos terroristas, não ficamos jogando bomba em cima das pessoas, não. Nem extremistas nem fanáticos, mas as verdadeiras riquezas somente serão reveladas para aqueles que conhecem os nomes verdadeiros. Isso é profético, não adianta contestar, porque são experiências realmente comprovadas. Então, por que viver triste se Yahushua existe? Se está à nossa disposição conhecê-lo na sua plenitude, enchei-vos do Espírito. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais, sem dúvida alguma, vamos nos alegrar cada vez mais, porque é o Espírito que vai trazer alegria. Entendê-lo pelo seu Espírito no mais amplo significado de sua existência. Maravilha! Entender o nosso Criador, o nosso Salvador amado, no mais amplo significado de sua existência. Exaltado seja o nosso professor maior e verdadeiro Espírito da verdade,